O Senhor seja louvado. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, congregando com os meus irmãos, uma pequena parte da família de Deus. Estou feliz porque encontrei aqui alguns amigos, a Jaqueline. Nós congregamos quando éramos adolescentes, Olha, já faz um tempinho. Na igreja de Paciência. Eu fiquei feliz de encontrá-la aqui hoje também com seu esposo. Como vocês sabem, eu vim acompanhada do meu esposo, da minha mãe. E estamos para lá de felizes por estarmos aqui. Acredito que seja a primeira vez que eu venho a essa igreja. Até me confundi ali com a minha mãe, porque Deus tem me chamado a levar a palavra em algumas igrejas e às vezes eu vou mais de uma vez na mesma igreja. Mas eu acho que eu nunca vim aqui. Mas eu estou muito feliz, viu? E a mensagem dessa semana é uma mensagem de poder. É uma semana especial porque é uma semana de oração. É uma mini semana aqui na igreja, mas é uma semana completa de oração. Os dias em que nós não estivermos aqui, estaremos ou no nosso lar, ou no nosso trabalho, ou em qualquer outro lugar, mas em oração, para que a semana seja uma semana de poder. Amém. Amém, E a mensagem desta manhã, eu acredito que é uma mensagem muito oportuna para o momento em que nós estamos vivendo. E ela vem contando uma historinha, de um rapaz chamado João, de uma oportunidade. Quem aqui já teve alguma oportunidade boa na vida? Amém. Acho que todo mundo, A oportunidade vem. Nem sempre você consegue, mas a oportunidade aparece. Então, João, ele queria muito, mas muito mesmo, ir a um jantar onde só iam ter pessoas importantes, tipo celebridades, E ele foi convidado para estar nesse jantar, mas para que ele pudesse ser bem sucedido lá, ele deveria primeiro se preparar. Primeiro, eu, por exemplo, se eu tivesse um jantar de gente importante, eu não ia saber nem conversar com essa gente importante. Então, eu teria que saber quais são os interesses, se preparar para estar naquele ambiente e não ficar isolado. Mas ele, todo animado, falou: bom, eu vou me preparar. Falou com a esposa, com os filhos, porque vai ser a oportunidade da nossa vida. Lá eu vou conseguir tudo que nós precisamos. Com as tais pessoas. O tempo foi passando, João foi trabalhando demais, Aparecia uma questão aqui, outra ali. A demanda do dia a dia foi muito grande. E ele acabou deixando para a última hora os preparativos para esse jantar tão especial, que talvez decidisse a vida financeira da família, estabilidade, e ele deixou para a última hora devido às tantas coisas que foram aparecendo no caminho para ele cuidar. Quando chegou o próximo, na semana do jantar, e basicamente no dia anterior, ele lembrou do jantar, e aí ele viu rapidinho uma roupa que talvez fosse apropriada para a ocasião, e ele foi. Mas ele não fez os outros preparos que deveriam ter sido. Primeiro, sondar quais pessoas iriam estar presentes na lista de convidados, saber um pouquinho dessas pessoas para saber como abordá-las, quais eram os interesses dos convidados, do que se tratava o jantar, para que ele não chegasse no ambiente sem saber o que ia acontecer ali e ficar perdido, como de fato aconteceu. Ele chegou no jantar, ele nem sequer sabia por que o jantar estava sendo executado. Ele olhou para as pessoas totalmente estranhas, não sabia nada de ninguém, nem o nome de um convidado. E ele não sabia nem a quem se dirigir nesse jantar. Em suma, ficou isolado. Saiu de lá frustrado, porque perdeu uma grande oportunidade de sair de lá com seus objetivos alcançados e não conseguiu. E isso, irmãos, é uma história ilustrativa, mas que se aplica à nossa vida pessoal, à nossa vida espiritual. Por exemplo, na vida pessoal, imagina se você tem uma prova para fazer e não se prepara. O que acontece? Tragédia. A não ser que você dê muita sorte, que às vezes alguns dão, eu não sei nem explicar esse termo sorte, mas se a prova for uma prova objetiva, você vai dar só marca, certo e errado, ou a opção de letras, e
E aí você pode dar essa sorte aí, fazer um gol e acertar. Mas, muito difícil, a probabilidade é muito pequena. Então, se você não se prepara para fazer uma boa prova, você não fará. Essa semana eu estava conversando com meu sobrinho e ele falou: tia, eu vou entrar na hora certa. Ele está estudando, ele quer fazer medicina, na hora certa eu vou entrar. Eu falei: você vai entrar quando você estiver preparado. Não tem hora certa, é a hora que você estiver preparado e você entra. Eu falei para ele: precisa se preparar. Se você não se preparar, a hora nunca vai ser certa. Então tem que ter preparo. Então, para tudo que a gente pensa em fazer, tem que ter um preparo. Já imaginou uma noiva chegar e dizer: meu casamento é hoje, e não tem preparo? Pode até ocorrer, irmãos, mas não como uma cerimônia merece ser executada com tanto cuidado, com tanta beleza, com tanto preparo. Então, para que as coisas ocorram de forma correta, tem que se ter preparo. Se você não se prepara, o fracasso ele é iminente, ele é certo. Isso para tudo. Para um casamento, para a educação dos filhos, para o ingresso num trabalho, numa universidade. Tudo tem que ter um preparo. Quando você se prepara, tudo dá certo. E você se sente até mais tranquilo quando você está preparado. Quando eu sou professora, quando eu chegava na classe para aplicar uma prova, eu conseguia ver o grupo que estava preparado e o grupo que não estava, pelo semblante. O grupo que estava preparado, que tinha estudado, estava tranquilo, de boa. O grupo que não estava preparado estava agoniado. Alguns desesperados porque sabiam do fracasso, outros procurando uma estratégia para se dar bem, que vocês já sabem qual é, Mas o fato é que há uma diferença. Sabe, na palavra de Deus também fala que existia um grupo que recebeu uma grande oportunidade, mas que também nem todas estavam preparadas. Vamos para a palavra de Deus? Aqui em Mateus capítulo 25. Esse público aqui é muito bom, é grande, está tudo aqui, ó. Eu vou anunciar a Bíblia, os coisas do sermão. Bom, aqui em Mateus capítulo 25, já conhecido aqui dos meus irmãos, vem relatando a parábola das 10 virgens. Talvez alguns pensem, mas bom, o que essa parábola tem a ver com a minha vida pessoal? O que a parábola tem a ver com a igreja? O que a parábola tem a ver com estar preparado para ver Jesus? Bom, uma pergunta para você pensar, para também eu pensar. Você está preparado para receber Jesus hoje? Se hoje fosse o grande dia, está preparado mesmo assim, preparado, seguro para receber Jesus hoje? Glória a Deus. Deus é louvado por você. Aqui, na parábola, no versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Bom, vou parar aqui por hora. Aqui tem um grupo de jovens que representa o quê? O reino de Deus. A igreja. Um grupo que nos representa. E a Bíblia chama que esse grupo são 10 jovens. Essas 10 jovens, a Bíblia diz que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Correto? Dentro da igreja, temos também, irmãos, 2 grupos. Um grupo prudente e um grupo que são nécios. Mas tem como identificar? Não. Olhando para a parábola no início, as 10 virgens, essas 10 moças,
Ali a palavra de Deus não diz que 5 estavam com as lâmpadas e 5 sem. Diz que as 10 estavam com as lâmpadas. Ou seja, estavam ali aparentemente preparadas para encontrar com o noivo. Mas Deus diz também que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Então, irmãos, o que significa que dentro da nossa casa aqui, a casa de Deus, eu não tenho como saber se você é nécio ou se você é prudente. Mas você sabe. Quando você examina o seu próprio coração. Eu não posso, mas você pode. Mas o fato é que nós temos hoje, na igreja de Deus, 2 grupos. Não há um terceiro grupo. Há um grupo de nécios e um grupo de prudentes. Mas ambos estão aguardando o encontro com Jesus. Isso deve arder o nosso coração. Porque os 2 grupos querem encontrar-se com Jesus. Mas os 2 grupos não estão preparados para esse encontro. Isso é uma coisa muito séria. Essa parábola é uma parábola que fala da nossa salvação, da salvação da nossa casa e da nossa igreja. E muitas das vezes a gente lê a parábola e a essência dela, que é tão profunda, às vezes passa despercebida. Ainda, aqui vendo na parábola, continuando, diz assim: no entanto, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha, não disse ali que as nécias adormeceram. Diz, quem que adormeceu? Todas. Por quê? Porque o noivo tardou. Todas adormeceram. Até agora, irmãos, está tudo igual. Até o presente momento, tirando o fato da descrição de que 5 eram nécias e 5 eram prudentes, está tudo igual. Ambas estavam com suas lâmpadas, ambas adormeceram pela tardança do noivo, e a tardança do noivo aí requer, irmãos, que o momento em que nós estamos vivendo. Se nós formos para a pena inspirada, a nossa querida Ellen White, a nossa irmã, a nossa profetisa, ela nos diz que o Senhor já poderia ter voltado há mais de 100 anos. Então, existe uma tardança para a chegada do noivo. E nós estamos vivendo este momento. O momento da tardança. Por quê? Não existe mais nenhuma profecia para ser cumprida. Estamos vivendo no tempo do fim. Estamos no momento em que as nossas lamparinas estão nas nossas mãos, cheias de azeite ou não. Cada um conhece a sua lamparina. Mas o fato é que o casamento está marcado, o cordeiro está esperando, nós estamos prontos, ou não, mas com as lamparinas nas mãos para encontrar com o noivo. E aparentemente uma tardância para esse retorno, mas vivendo o quê? Os momentos finais da história deste mundo. Irmãos, a palavra de Deus é ela que vai nos sustentar para passarmos pelas provas finais aqui e conseguirmos chegar aos céus. A irmã White, ela nos diz que se não estudarmos a Bíblia, ela não fala nem nos livros de espírito de profecia, ela diz a Bíblia, a palavra de Deus. Se você não estudá-la, se você não examinar, mas não é estudar como você estuda num livro de língua portuguesa, história, geografia, matemática, não. Ou ler um livro para didático de histórias, literatura, não. Ela diz que você tem que examinar. Estudar examinando, como os grandes reformadores faziam, como Lutero, John Hus. Eles pegavam a Bíblia, irmãos, e eles passavam horas, liam um versículo aqui, outro lá, iam no Velho, iam no Novo Testamento, examinando em oração para compreenderem a luz da palavra de Deus. E é assim que nós precisamos fazer para nos prepararmos. Se ambas as Bíblias estavam
com as suas lâmpadas acesas, irmãos. O que tinha naquelas lâmpadas? O azeite. O que o azeite representa na palavra de Deus? O Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá compreensão da palavra. Quando a Bíblia não estiver mais em nossa posse, o que vai nos fazer lembrar daquilo que foi examinado é o Espírito Santo. É como você vai estar com o Espírito Santo dentro de você. E ali naquele momento, 5 estavam cheios do Espírito e 5 estavam mais ou menos. Mas ninguém vai entrar no céu mais ou menos. Tem que ter um preparo completo. A salvação, ela é de graça. Você não precisa pagar nada. Até porque você não tem condição de pagar, nem eu. Ninguém tem. Nem Satanás pode pagar pela nossa vida. Por um sangue que ninguém pode pagar. O inimigo não pode comprar a sua salvação para ele. Você pode decidir não ir para o céu, mas ele não tem o preço que Jesus pagou. Por isso que você não é dele. Eu também não sou dele. Porque o preço pela libertação e pela salvação já foi pago. Mas tem que ter um preparo. Sem preparo ninguém vai conseguir. Ao mesmo tempo eu digo para vocês, é fácil. Porque você não precisa pagar nada. Ao mesmo tempo eu vou dizer para vocês que requer esforço pessoal. Muitas das vezes você tem que dizer não. É fácil dizer não? Não. Não é fácil dizer não quando é alguma coisa que você não quer. Mas é difícil dizer não para algo que você deseja. Eu quero muito comer esse doce, mas eu não posso comer. Como é difícil não comer, dizer não. Não quero, não vou. Principalmente quando você está com fome. Quando a sua carne pede e você tem que dizer não. Então, o preparo requer esforço significativo. Não adianta eu vir para a igreja todos os sábados, todas as quartas-feiras, todos os domingos, participar de todos os eventos da igreja e não ter um tempo com o meu Deus. Um tempo em que eu passe lendo e estudando a Bíblia. E eu estou falando, irmãos, para mim também. É muito mais fácil, às vezes, a gente passar horas vendo televisão. Eu falo por mim, vendo televisão, vendo uma série ou um outro programa na TV, que seja até mesmo um programa bom, instrutivo ali, mas a gente não consegue passar 3 horas examinando as Escrituras. Quantas vezes não conseguimos passar 2 horas em oração? Fazemos uma oração, nos levantamos e está tudo certo. Mas você passa 4, 5 horas diante da televisão, ou batendo papo com os amigos, mas não consegue bater um papo com Jesus meia hora. Eu acho que precisamos nos preparar. A salvação, ela é gratuita. Eu não tenho palavras para expressar a salvação, porque a salvação, irmãos, ela é tanta coisa boa. O nome salvação significa libertação, mas não significa só libertação. Significa que você vai ter um lar eterno, em que ninguém vai tirar de você. Mas são tantas bênçãos, que se João, ao ver em Apocalipse, não conseguiu descrever, quanto mais eu, Ana Cláudia, aqui. De tantas coisas boas que vêm através da palavra salvação. Mas requer o quê? Esforço pessoal. Bom, a parábola diz assim, aí vem uma parte que talvez vai nos trazer uma boa reflexão. E diz assim, olha, depois que adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Antes aos que o vendem comprai-o, vão. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Vou parar aqui nessa vírgula, irmãos. Primeiro, as prudentes
para as nécias. Elas foram mais? Não. Irmãos, aí agora acentuou uma grande diferença entre esses dois grupos. Porque é essa a diferença que vai trazer vida eterna e perdição eterna. Ali naquele momento, elas precisaram do azeite para que as suas lâmpadas estivessem o quê? Acesas. E foram buscar com as prudentes. E elas negaram, não por maldade. Mas isso significa, irmãos, que a minha fé não pode sustentar você no dia que precisar. Que o meu preparo não pode salvar você. Cada um tem que ter o seu preparo pessoal. Eu não posso salvar o meu esposo, ele não pode me salvar. A minha mãe não pode me salvar, eu não posso salvar. E assim sucessivamente, cada membro da minha família e da minha igreja. A salvação ela é pessoal. E o preparo ele é pessoal. É o processo da santificação pessoal. Enoque viveu numa época difícil aqui na terra. Muito difícil. Em que os homens eram como? Corruptos. Enoque tinha família, irmãos. Mas quem foi levado para o céu vivo? Porque a terra não podia mais recebê-lo. Enoque. Processo de santificação pessoal, relacionamento com Deus, que não pode ser transferido para o outro. Você não pode ficar na sombra daquele que estuda a palavra, mas você precisa estudar a palavra. Eu não posso me contentar em ouvir a palavra, porque tem aqueles que gostam de ouvir bons sermões, gostam de ouvir boas músicas, e falam, não, estou cheia do Espírito Santo, ouvi um sermão maravilhoso, eu estou cheia do Espírito Santo, porque eu ouvi um louvor tremendo, eu ouvi um testemunho poderoso. Irmãos, tudo isso é importante, porque o ouvir de Deus é importante, mas isso só não traz o preparo para a vida eterna. Amém. O preparo é pessoal, é você com Deus. Por isso, irmãos, que nos céus teremos grandes surpresas, porque você não pode compreender um preparo pessoal do seu irmão, ou de um familiar, ou um amigo, ou um inimigo seu com Deus, porque é algo que está aqui dentro, é você com Deus, e é intransferível. Então não podemos achar, porque temos alguém do nosso lado que é forte espiritualmente, vai nos pegar para o braço e nos levar para o céu, porque não é. Só vai conseguir vencer aqueles que se prepararam de maneira individual. É claro que, assim como a palavra de Deus diz, a mulher sábia edifica a sua casa, que o homem fica a cabeça do seu lar. A palavra de Deus está querendo dizer, irmãos, e o espírito de profecia, inclusive no lar adventista, educação da criança, orientação da criança, diz que e a igreja e os pais e os cônjuges têm papel fundamental na salvação, mas o preparo é individual. Não podemos ficar na sombra do outro pensando que vai nos salvar, porque quando nós precisarmos, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Eu não posso estar com pouco e pedir para o meu cônjuge, não tem como. E que muito for dado, muito será cobrado. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Irmãos, é um versículo pequeno esse aqui, né? Elas saíram para comprar e quando chegaram, a porta estava fechada. E ele ali usa um verbo muito importante, que é o verbo da percepção. As que estavam apercebidas, o que aconteceu? Elas entraram. Ouviu-se o grito, aí aquele desespero, todo mundo acordou. E aí tinha que acender, que só podia entrar com a lâmpada acesa, porque o Espírito Santo aqui ilumina o caminho ali. E aí elas foram buscar tarde demais.
foram buscar o Espírito Santo só que tarde. E quando chegaram, não sei se a palavra de Deus diz que encontraram não, mas diz que elas voltaram. Isso é fato, elas voltaram. E a porta estava fechada e começaram a bater. E o desespero, viu? O desespero foi grande, batendo ali. E elas não perceberam nem que a porta estava fechada. Ficaram do lado de fora e olha só o que diz. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Olha, o desespero foi tão grande que a palavra de Deus diz que elas não chegaram tocando uma campainha, dando um toque na porta. Como é que elas chegaram, irmãos? Clamando. Existe uma grande diferença de você chamar alguém e de você clamar. O clamor é algo profundo que vem lá de dentro mesmo. Quando você fala com Jesus e quando você clama a Ele. Essa semana eu ouvi alguém falar que Bartimeu, ele clamou por Jesus. Ele não falou: Senhor, me cura. Não, ele clamou: Senhor, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi um clamor. Muitas das vezes a gente fala com Deus, dobramos nossos joelhos, falamos com Deus, mas não clamamos. Mas as virgens, irmãos, elas clamaram. Mas a resposta, ela foi clara. O que Jesus falou? Eis que não vos conheço. Isso é algo muito triste. E deve nos dar um alerta muito grande. Porque ninguém clama por algo que não quer. Para você clamar uma coisa, você tem que querer muito. E aí você vai, clama até conseguir. Insiste aí até conseguir. As nécias queriam muito do céu. Não pode esquecer disso. Elas queriam muito. Tanto que elas se arrumaram e foram para as bodas. Mesmo sem estarem preparadas. E talvez não tivessem tanta consciência de que o preparo não estava adequado. Mas o fato é que elas queriam muito ir. Eu quero muito no céu. E elas voltaram. E quando o vinho estava fechado, elas podiam falar: ih, perdemos as bodas, vamos voltar. Deixa para uma outra oportunidade. Mas não. Vamos clamar para a gente poder entrar. Porque elas queriam. Quem aqui que não quer? Queriam muito. E aí houve: eis que não vos conheço. Então, irmãos, é uma verdade aqui, viu? Se você não tem um relacionamento com uma pessoa, você não pode dizer que conhece, porque não conhece. Você não passa tempo com essa pessoa, você não pode dizer que a conhece. Então Jesus não conhecia as nécias. Por que ele não conhecia? Porque não havia intimidade ali, relacionamento espiritual. Então ele não conhecia. Por isso que ele falou que não vos conheço. Como que eu vou deixar entrar alguém que eu não conheço? Quantas vezes, irmãos, nós conhecemos a igreja, mas não conhecemos o autor da igreja? Não basta conhecer o nome adventista do sétimo dia. Não basta conhecer os irmãos da igreja. Você tem que conhecer Jesus. E ele precisa também te conhecer. Para que quando ele voltar, ele não diga: eis que não vos conheço. E vocês sabem, lá na palavra de Deus vai ter um grupo desesperados, dizendo: mas Senhor, semelhante às 10 virgens, tá? Senhor, mas nós pregamos em teu nome, Senhor, fizemos milagres em teu nome. Eis que não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. São as palavras do Senhor. Mas fizeram milagres em nome do Senhor, aparentemente andaram no caminho do Senhor e no final o Senhor não os conhecia. Isso significa que só tem uma forma de você conhecer Jesus e Ele te conhecer.
É aqui, ó. Amém. O espírito de profecia é a bênção da bênção da bênção. Mas é aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. É aqui que Jesus vai conhecer você. É através da palavra de Deus que Ele vai falar com você. Que Ele vai te chamar pelo nome. E você vai saber reconhecê-lo. E é pelo estudo da palavra que você vai conseguir dizer não às coisas ruins deste mundo. E é pelo estudo da palavra que você vai se preparar. E é pelo estudo da palavra de Deus que você vai discernir os tempos. Não vai deixar que a autoridade te engane, que a filosofia do mundo engane você, que o tempo passe despercebido, que você não reconheça o que está acontecendo no mundo e que estamos vivendo como sinais da volta do Senhor Jesus. É estudando a palavra que você vai estar percebida ou percebido do tempo final da história desse mundo. Não tem mais por onde correr, não tem mais volta. Tem 2 grupos na igreja e você hoje tem uma oportunidade de escolha. Qual grupo você quer estar? Ou melhor, qual grupo você está? E se não for o grupo, irmãos dos prudentes, sai dele. Amém. Sai hoje. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, quando eu sair daqui, pode até ser antes, tá? Não sei se vou estar viva. E aí foi selada a minha vida, ou para a salvação ou para a perdição. Esse é um ponto. Não sabemos os minutos que sucedem da nossa vida. Segundo ponto, irmãos, a natureza está mostrando que algo está errado. A profecia já foi cumprida e a natureza agora está falando. Porque quando Jesus ascendeu os céus, os discípulos ficaram olhando e os anjos perguntaram para eles. E da mesma forma que eu ouvi subir, os veria. E Jesus falou que eles deveriam aprender o quê? Que nós, para nós, né? Discernir o tempo. Quando é primavera, quando é verão. Hoje não dá para discernir dessa forma. Mas a natureza está mostrando. A terra não está aguentando mais. O planeta está pedindo por socorro. O profeta Isaías, o profeta messiânico da palavra de Deus, diz que por ocasião da vinda do Messias, da segunda vinda dele, a terra estaria como um vestido velho a ponto de ser rasgado. Como está o planeta Terra hoje, irmãos? Como um vestido velho a ponto de ser rasgado. Cientistas meteorológicos dizem que o clima, que a gente ouve tanto falar na questão climática, né, desde cedo, aquecimento global, todo mundo ouve falar sobre isso e parece que entra por aqui e sai por aqui, mas o negócio é muito sério. E não tem mais jeito. Hoje, quando dizem que vai chover, faz sol. Quando dizem que vai fazer sol, chove. Quando dizem que vai esfriar, esquenta. E vice-versa. Ninguém consegue mais, né, prever o tempo, né, certo como iria acontecer. Os repórteres ficam assim meio desnorteados na televisão, porque eles falam uma coisa e acontece outra. Mas é assim que as coisas estão. Esse é o ponto. Questões climáticas. Jesus vai voltar porque não está na profecia da terra ser destruída por catástrofes naturais. Mas as catástrofes naturais, elas indicam que um Deus está perto, vindo nos buscar. Amém. Aleluia. Não preciso falar de muitos detalhes porque a hora não permite, irmão. Mas a catástrofe que aconteceu com os nossos irmãos, né? Quando eu digo nossos irmãos, eu me refiro a todas as pessoas, independente se elas são cristãos ou não, das pessoas do Rio Grande do Sul. Já teve uma catástrofe lá? Teve. Mas, irmãos, nada comparado com o que ocorreu agora. Está na palavra de Deus, grandes enchentes e inundações. Houve muitas inundações hoje, não na proporção como está ocorrendo e com sucessivos acontecimentos que apontam para a brevidade da volta do Senhor Jesus. Nós estamos aqui confortáveis. Sim, estamos. Talvez com alguma preocupação, porque enquanto estivermos aqui, teremos aflições. Isso é um fato. Mas não estamos como os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Mas também, irmãos, não é só no Rio Grande do Sul. Tem outros lugares
lugares em todo o planeta Terra, pessoas passando por tais situações idênticas ou até piores. Tem outros locais que estão tão inundados, muitas vidas se perderam, mas a mídia nunca vai mostrar isso para você. Não há interesse na mídia em mostrar que as coisas estão acontecendo e que você precisa abrir os olhos que Jesus está voltando. Eles jamais irão dizer isso, nunca, irmãos. Qualquer catástrofe que acontecer, eles vão botar uma culpa no aquecimento global, no El Niño, é porque aconteceu aquilo, é por conta disso. Tudo vai ter uma explicação, mas nunca a explicação que são evidências da volta de Cristo Jesus. Mas ele está voltando. O apóstolo Paulo fala que já é hora de despertarmos do nosso sono espiritual. Porque se não despertarmos, vamos adormecer. E se adormecer despreparados, a perdição será certa. Precisamos pensar muito, irmãos, porque o tempo é curto. Falta pouco para Jesus voltar. Eu falei do preparo. Acredito que deu uma chama acesa no meu coração e no de vocês também. Preciso estar preparado. Estou preparada hoje? Se ele viesse hoje, eu não sei a hora que ele vem. Aqui ouve-se um grito à meia-noite, mas essa meia-noite aqui pode ser durante o dia. Todo olho verá, Apocalipse 14. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Pode ser de dia ou pode ser de noite, irmãos, não importa. Mas vai chegar o momento, pode ser em qualquer hora e qualquer dia. É fato que tem ainda uns pequenos acontecimentos, pequenininhos, para acontecerem ainda, para que o Senhor Jesus venha. Um deles é o decreto dominical, que nós conhecemos bem, e falta pouco. Mas os últimos acontecimentos seriam rápidos, segundo a nossa irmã Marte. E as coisas estão acontecendo em grande velocidade. Talvez os meninos da igreja não percebam, mas aqueles que são mais antigos vão perceber, porque o tempo, o relógio cronológico, ele não está correndo como há 50 anos atrás. Claro que 50 anos era neném, mas não está, o tempo está correndo muito rápido. Quando eu era criança, para ganhar uma coisinha no Natal, Nossa Senhora levava uma eternidade. E eu ficava esperando. Hoje não. Você passa pelo Natal, quando você vê que está chegando próximo. Irmãos, as 24 horas continuam as mesmas, tá? Mas Deus tem o poder de acelerar o tempo. Como isso, Ana? Eu não sei. Mas a palavra de Deus diz que o tempo seria abreviado. E não me explica muito bem de que forma, mas é assim passando rápido, para que a gente possa suportar. Aqui diz assim, 1 Coríntios 2,9. Queria ler com vocês. Para encher o nosso coração de graça e de esperança e vontade de estar preparados. 1 Coríntios. Mas, como está escrito, nem olhos viram, e nem em coração humano, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Irmãos, que coisa boa, olha. Agora, olha, vale a pena ou não vale a pena estar preparado? Por isso que as neves queriam entrar. Elas sabiam que o que estava preparado, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus estava preparando. Por isso o clamor tão grande para poder entrar. Não só aqui, mas também no 1 Coríntios 15, 15, versículo 52. Eu vou começar aqui, a partir de 51. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformaremos
incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu não tenho outro nome para dizer, ela é maravilhosa. Se eu pudesse, eu ficava aqui lendo mais coisas importantes e coisas boas que Deus prometeu e irá cumprir. Mas eu digo para vocês, Deus cumpriu que enviaria Jesus. O que ele fez? Enviou. Deus cumpriu que Jesus subiria numa cruz e morreria para nos salvar. O que aconteceu? Subiu na cruz, morreu para nos salvar. E ele disse que ele vai vir nos buscar. Então, ele virá. Amém. Ele virá. E não abrir e fechar de olhos. Se ele vier nos dias em que eu estiver viva, que no seu dia de amanhã, eu quero ser transformada. Amém. E ao ser formada, não abrir e fechar de olhos, os mortos que morreram em Cristo, desde Adão e Eva até o dia presente, ressuscitarão incorruptíveis, imortais. Irmãos, para irmos para os céus. Essa semana, só para encerrar, estava estudando com o meu sobrinho, com a namoradinha dele lá em casa, e eles queriam saber, fazer uma cronologia de tempo lá, né? Entre Adão e Eva até o dilúvio. E aí eu fui dizendo para eles, olha, qual foi o homem que mais viveu aqui na Terra? Matusalém, né? 969 anos, e Adão 930, e tem outros que viveu bastante também, alguns centenários. Estão aqui hoje? Não, né? Não estão. Passou rápido para eles, né? Viveram quase um milênio e não estão aqui hoje. Isso significa que o tempo passa rápido, irmãos. Faz quanto tempo que Jesus veio aqui na Terra? 2000 anos. Aproximadamente? 2000 anos. Me parece que foi ontem, né? Eu não estava lá, mas passou. Se passou, irmãos, está muito perto. Para encerrar agora, Apocalipse 20. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Aqui nós temos Jesus falando e temos também aqui João, né? Aquele que dá testemunho dessas coisas, João fala, diz, e aí ele diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Aqui, irmãos, não são minhas palavras, são as palavras do Senhor. Tem mais ou menos 2.000 anos que ele esteve aqui. E ele disse que vem sem demora. E as coisas estão apontando para isso. Então, o meu apelo hoje para mim e para vocês faça a sua escolha. Tem 2 grupos hoje, mestres e prudentes, preparados e despreparados. Escolha um grupo, mas escolha o grupo dos preparados. E o caminho é estudar a palavra de Deus. Se você estudar a palavra de Deus, você estará preparado. Assim como quem vai fazer uma prova precisa estudar os conteúdos que irão cair naquela prova, você precisa estudar a palavra de Deus para estar preparado para entrar no reino dos céus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que quando o Senhor Jesus voltar, todos vocês que aqui estão, mas também aqueles que não puderam estar aqui hoje, aquelas pessoas que vocês amam, que vocês desejam que estejam nos céus com vocês, e muitos outros possam estar preparados e salvos. Amém. Quero convidar aqui o Marcelo para louvar o Senhor e encerrarmos esse culto em adoração, felizes, porque Deus quer salvar a cada um de nós. Amém.